Olá, pessoal! Vamos fazer a retomada, a revisão dos conteúdos de princípios econômicos, pensando nos conteúdos que nós vimos nesse trimestre, principalmente os conceitos e também, além dos conceitos, os setores da economia. Então, vamos ver os objetivos aqui. Então, revisar os principais conteúdos estudados durante o primeiro trimestre e ali início de segundo trimestre, né? Na disciplina de princípios econômicos. Retomar conceitos fundamentais como economia, escassez, fatores de produção, agentes e setores econômicos. Também promover a reflexão sobre a importância desses conhecimentos para compreender o funcionamento da sociedade e das empresas. E preparar vocês, como estudantes, para o início de um novo ciclo de aprendizagem, fortalecendo a base teórica já construída. Então, esses são os nossos principais objetivos nessa aula. Então, estamos aqui chegando ao final desse primeiro trimestre, né, iniciando já o segundo trimestre, tendo essas aulas aqui sendo revisadas, e essa revisão do primeiro trimestre, junto com as de segundo trimestre, vão chegar a nos ajudar nos conteúdos, né, na retomada desses conteúdos. Então, qual conteúdo desse trimestre foi mais importante para você? Pense ali entre aqueles nossos objetivos, os 4 objetivos que vocês viram que eu fiz a leitura, quais você se refere a um conteúdo específico do trimestre que você achou mais importante, achou legal, que você não conhecia, que você percebeu que tem relação com a tua futura profissão. Então, pense um pouquinho aí. Depois que você pensar, se você quiser anotar também no caderno, ajuda bastante, ok? Então, vamos relembrar o que nós trabalhamos. A introdução à economia, a gente viu também os conceitos de relação com outras ciências, a escassez e necessidades humanas, problemas econômicos fundamentais, fatores de produção, agentes econômicos, setores da economia, setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, esses foram alguns dos conteúdos que nós vimos. Então, vamos retomá-los. Na introdução da economia, a gente percebeu que existe uma definição, que ela é uma ciência social que estuda como utilizar os recursos produtivos na produção de bens e serviços. Então, de modo a contribuir para entre as pessoas, os grupos da sociedade, e é também a fim de satisfazer as necessidades humanas, aí de um coletivo, de um grupo de pessoas, pensando aí no cidadão. Já a relação da economia com outras ciências, também, ela estuda o funcionamento e a organização da sociedade. Então, estuda, portanto, o comportamento desses indivíduos sobre o ponto de vista econômico. Já a escassez, ela é uma situação em que não há quantidade suficiente de uma coisa, né, de um produto, ou de um serviço, ou um recurso para satisfazer os desejos de todos. Então, existe aí um problema fundamental, né, no caso da escassez, quando existe um problema econômico já bem destacado. O que e quando produzir? As empresas podem até se perguntar como produzir e para quem produzir. Lembram dessas perguntas nas nossas aulas, pensando num problema da empresa, né? Pensando num problema da empresa. E a gente viu alguns recursos produtivos. Vamos ver que recursos são esses. Também chamados de fatores de produção. Então, temos a terra ou recursos naturais, temos aí o capital ou bens de capital, temos o trabalho, temos a tecnologia e a capacidade empresarial. Então, são 5 os recursos produtivos de uma economia e elas são classificadas desta forma. E aí nós temos alguns exemplos que podem se destacar em cada um, falando aqui de uma empresa. Então, os agentes econômicos seriam os primeiros ali a manifestar, como as famílias, as empresas, o governo, são exemplos, né? São pessoas físicas ou jurídicas, no caso a empresa é jurídica, que através das suas ações eles fazem o sistema econômico funcionar. Então,
Os agentes econômicos, como exemplo, aqui eu estou trazendo esses três: as famílias, as empresas e o governo. Tendo ainda como setores de economia o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O que é o setor primário? Então, ele é responsável pela extração de recursos provenientes da natureza, como petróleo, agricultura, vegetais, animais, a pesca, a pecuária. Esses são os do setor primário. Já do setor secundário, nós temos o meio industrial, a transformação dos bens e matérias-primas extraídas e produzidas pelo setor primário, como metalúrgica, siderúrgica, montadoras de veículos, também os calçados, alimentos, bebidas, todos esses são exemplos do setor secundário. Já o setor terciário, ele se encontra como prestadores de serviço, como o comércio em geral, os bancos, as instituições financeiras, os serviços de transporte, de comunicação e o próprio governo. Então, todos esses são de setor terciário. Esses são os setores da economia, tá, pessoal? Setor primário, secundário e terciário. O setor primário, podemos aí aprofundar um pouquinho. É um segmento da economia responsável para obter os recursos diretamente da natureza. Os alimentos, daí pensando na população, matéria-prima, pensando no meio industrial. Os dois aqui estão relacionados ao setor primário. Já o setor secundário, ele é um conjunto de atividades que transformam a matéria-prima em bens. E daí esses produtos acabados ou intermediários, eles passam também por um processo para chegar até as nossas casas, certo? Já o setor terciário, ele não produz bens e materiais, mas o que ele faz? Ele oferece o serviço. Ele faz a distribuição do produto, aquele produto que foi fabricado, aquele que foi produzido, e daí sim, pelos outros setores, ele vai chegar também aos nossos lares, né? Pode ser um serviço que você chama alguém para fazer o serviço na sua residência ou na sua empresa. Em resumo, então, da nossa aula, o que a gente viu? Nós revisamos os conceitos, pensando os conceitos centrais que aprendemos ao longo do primeiro trimestre. Aí temos também algumas semanas do segundo trimestre, compreendendo como cada tema se conecta. Então, para formar a base de estudos da economia. Então, percebemos que entender o que é economia, como surgem os problemas econômicos e também como atuam os agentes de setores produtivos. Então, é essencial para analisar o mundo do trabalho e a organização das empresas. Então, como esse conhecimento foi retomado, então a gente percebeu alguns pontos de avanço e de aplicação. E nas próximas aulas, nós veremos outras etapas, né, outras etapas importantes do curso, e principalmente dessa disciplina de princípios econômicos. Até a próxima!